E o Conselho Nacional dos Secretários de Justiça, Cidadania, Direitos Humanos e Administração Penitenciária vai propor mudanças no projeto de lei que prevê o fim das saidinhas de detentos em datas comemorativas. A nossa repórter Luciana Amaral acompanha esse assunto. Luciana, quais as alterações que vão ser sugeridas? Muito boa noite. Boa noite, Leandro. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Arena. Algumas das sugestões estudadas são mudar as regras para a progressão ao regime semiaberto. Por exemplo, determinar que o preso cumpra um tempo maior no regime fechado antes de ir para o semiaberto. Também proibir a saída temporária de presos que tiverem descumprido alguma regra de bom comportamento no último ano. O Conselho dos Secretários Estaduais de Justiça, então, pretende apresentar um documento aos senadores depois do recesso parlamentar. Lembrando que o Congresso Nacional volta a funcionar a partir de fevereiro. A ideia deles é, então, propor novas regras para a progressão do regime fechado para o semiaberto, em vez de abolir de vez, por completo, a saída temporária, também conhecida como as saidinhas. Banir totalmente essas saídas temporárias é a intenção do projeto de lei que hoje está em discussão na Comissão de Segurança Pública do Senado Federal. Por enquanto, o relator Flávio Bolsonaro mantém essa ideia de proibir totalmente a saidinha. No entanto, uma parte também de senadores ali do colegiado se articula para mudar essa relação dos presos com a saidinha. Então, essas sugestões que vão ser levadas pelo Conselho dos Secretários vai ajudar a fomentar ali toda essa discussão, o que pode ser acatado ou não pelo relator. E olha, o secretário de Justiça de Rondônia, que é o presidente desse conselho, ele disse que o preso que já trabalha ou que já estuda, ele já sai da prisão, ou seja, ele não sai só da prisão nos feriados. Ele também disse que a população tem que entender que um dia a pessoa vai deixar a prisão de todo jeito. Volto com você, Leandro. Obrigado, Luciana, pelas informações. Luciana Amaral falando ao vivo de Brasília. Vamos chamar o nosso time de hoje. Eu começo com a Ana Amélia, nossa convidada. Ana Amélia, há um projeto de sua autoria, por sinal, de 2012 ou 2013, que está no Senado. A proposta, por sinal, altera a lei de execução penal, que é de 1984, é isso? Leandro, você sabe quem é a autoria dessa lei? A lei que foi aprovada, que saiu da Câmara e foi para o Senado. É de minha autoria. Essa lei tem 12 anos de existência e tramitação. Eu tive o cuidado, quando elaborei esse projeto, de não eliminar totalmente o direito que só existe no Brasil, de um apenado condenado que está no semiaberto, de não eliminar totalmente, porque entendia que haveria resistências, especialmente dos grupos relacionados a direitos humanos, a própria área criminal, a própria área de justiça, dos especialistas em segurança, em relação a isso. Você não deve, eu sempre entendi que o meio, a virtude está no meio. Você eliminar totalmente o saidão, você criaria um impacto muito grande. O objetivo é reduzir. Por que eu fiz esse projeto naquela época? Porque toda vez que havia o saidão ou a saidinha, seja no Natal, no Dia das Mães, Dia dos Pais, o aniversário do apenado, o retrabalho da polícia em trazer de volta esse apenado que não voltava à cadeia e também da reincidência da criminalidade praticada por este beneficiado pelo saidão. Esse foi o objetivo, sempre havia. Agora houve um caso grave de um apenado que saiu e que ele cometeu um crime e matou um policial. A lei, então, foi feita dessa forma. Foi para a Câmara, ficou dormindo na Câmara Federal, até o capitão Derrite, atual secretário de Segurança Pública de São Paulo, ter assumido, dentro de um clima, digamos, de uma direita mais organizada e entendendo que a criminalidade se combate com medidas mais fortes, a arrochar e eliminar qualquer direito de saidão. Então, isso teve um ganho, foi aprovado com grande, digamos, apoio da Câmara Federal e ele veio para o Senado. Talvez
a alternativa seja voltar ao texto original do projeto, que o Senado pode fazer, porque ele foi modificado na Câmara, e aí seria uma alternativa a isso que os próprios secretários estão propondo. Outros estão propondo alteração na lei penal, outros essa questão de sair do regime fechado para o semiaberto. Essas modificações poderiam ser resolvidas dessa forma, de não tornar agressivo. O fato é que no mundo inteiro não existe nenhum benefício dessa natureza, nenhum, só existe no Brasil. E nós estamos vendo um agravamento do índice de violência para o cidadão em todas as áreas, especialmente na zona urbana, nas periferias e na zona urbana. Então, eu penso que a discussão com os especialistas em segurança, com entendimento maior, possa haver. Não acredito que o relator, o senador Flávio Bolsonaro, vá alterar aquilo que o capitão Derrite fez na Câmara Federal. Não sei também, conforme for o ambiente no Senado, de uma acomodação melhor para entender dessa matéria. Realmente é uma questão polêmica num país que vive essas contradições. Nós queremos segurança, mas também fica pensando aí como tratar o apenado. Se você olhar as redes sociais hoje, você vai encontrar várias publicações sobre a diferença de tratamento que até nas audiências que são feitas com os apenados, né, o tratamento que é dado a um preso. Então, é preciso que você tenha equilíbrio para que a sociedade seja bem atendida, mas que, por outro lado, você não fira nenhum direito das pessoas. Então, especialmente que a justiça seja cumprida e a lei, sobretudo, seja cumprida. Então, eu espero que o Senado tenha a responsabilidade de dar o equilíbrio necessário numa matéria tão relevante quanto essa. Não porque eu fui autora, mas porque a sociedade está pedindo socorro por mais segurança. Senadora, eu citei aqui da sua autoria mesmo, é o PLS 7/2012. Eu fiquei na dúvida se era 2012 ou 2013. 12 anos. E no Brasil, lamentavelmente, todas as matérias nascem exatamente. Há uma comoção grande, aí vai se fazer uma lei para aquilo. Aí morre a lei, aquilo começa. O Point sabe disso, como é que funciona, lamentavelmente. É movido por rede social. Tanto que ganhou relevância porque ficou tanto tempo dormindo na gaveta esse projeto. Aí ganhou relevância quando o próprio capitão Derrite fez um trabalho muito bem feito, por sinal. Eu acho que ele trabalhou muito intensamente, discutiu amplamente e tomou a decisão soberana da Câmara, que modificou a raiz central, o eixo central do projeto. E aí como houve essa modificação, ele voltou para o Senado Federal. E só agora, 12 anos depois, ele volta à pauta. Point, saidinhas devem ser evitadas ou restritas? No mínimo restritas, e a gente revê essa regra, né? Concordo com a senadora Ana Amélia, Leandro, né? Quando eu estava na Câmara, votei a favor do projeto da modificação do Derrite, né? Agora, como a senadora bem colocou, ele volta para o Senado. Acho difícil o senador Flávio Bolsonaro mudar alguma coisa que o Derrite passou aqui. Mas também acho difícil o Senado aprovar o fim da saidinha como um todo, né? Como a senadora bem colocou, vai ter que achar alguma acomodação. No meu mandato, senador, eu ainda coloquei algo que era o seguinte: pelo menos vamos acabar com saidinha. Eu falei, para quem comete homicídio contra ascendentes e descendentes, o que quer dizer? Matou pai e mãe, matou vô e vó, matou filho, neto, saidinha no Dia das Mães, assim, o que não faz sentido nenhum, né? Uma mãe que jogou a filha pela janela aqui em São Paulo, uma filha que matou o pai e a mãe na paulada aqui em São Paulo, coincidentemente os dois casos aqui no estado de São Paulo, vão sair para ressocializar num Dia das Mães ou Dia dos Pais? Que é isso? Não fazia sentido, então era um meio do caminho. Agora, eu acredito sim, Leandro, que a gente tem clima, tem mobilização da sociedade cobrando para a gente ter alguma alteração nessa lei, né? Nenhuma lei, ela, na minha opinião, deve ser absoluta. Ela tem que evoluir conforme a sociedade evolui e identifica algumas falhas na lei. Se saiu um apenado, né, um presidiário de saidinha, matou um policial militar, se no Rio de Janeiro liberaram na saidinha chefes de facções criminosas perigosíssimas, opa, tem algum erro nessa lei.
O argumento, não, mas e se não sair, vai ficar preso, nunca vai ter contato com a sociedade, ele tem que ressocializar. Mas pera lá, que tipo de bandido que tem que ressocializar? Né? Estuprador, assassino, chefe de tráfico de drogas tem que ressocializar, assim como o ladrãozinho de supermercado, ou que não pagou a pensão, ou algum outro crime, entendeu? Então, Leandro, é preciso, sim, uma revisão urgente nessa lei da saidinha. E o curioso, né, Poit e também a senadora Ana Amélia, os parlamentares, senadores e deputados sempre tentam apresentar projetos de acordo com o que está acontecendo no mundo. Veja o que está acontecendo agora no Equador, né? O crime organizado lá que vem se expandindo ainda mais. O Estado está sem controle naquela região. Qual o papel do Congresso Nacional? O papel do Congresso Nacional é se antecipar, alterando leis, apresentando projetos, para poder tentar evitar que lá na frente algo parecido chegue ao Brasil. Porque se chegar, já tem lei prevendo o que pode acontecer, né? E o incrível é que parlamentares apresentam projetos, como esse que foi apresentado em 2012, há projetos antigos que estão parados lá, né? E que as comissões não analisam, não colocam como prioridade, mas o assunto é importante, o assunto é relevante, que vem à tona só quando acontece um fato, e o fato ele é propagado tanto nas redes sociais ou de grande importância, como está acontecendo agora no Equador, né? Yuri, é preciso restabelecer aí, portanto, na sua avaliação, critérios para as saidinhas? É sempre bom aprimorar critérios de quaisquer regras e, neste caso em específico, por ter toda esta comoção que você estava mencionando e todas essas situações, o Poit colocou muito bem. A gente viu aqui em São Paulo casos absurdos, né, de patricidas ou matricidas, né, de pessoas que mataram seus pais ou se envolveram no assassinato dos seus filhos e terem algum tipo de benefício. Isso acaba causando uma comoção muito forte. Assim como a gente viu uma série em vários momentos, não só em momentos como a saidinha de fim de ano, mas vários momentos em que líderes, pessoas diretamente ligadas a organizações criminosas com alto nível de periculosidade, sendo beneficiados por decisões de juízes plantonistas e não por acaso acontece isso nesses momentos. Então, há sim uma série de modos de se aprimorar esses critérios. Mas acho que há um problema de fundo que é o grande problema e não é de hoje do Brasil, que é um sistema prisional falido e que se torna uma grande fábrica de criminosos, seja para o crime organizado, colocando lá pessoas que, até para garantir a própria sobrevivência dentro de um sistema prisional bastante duro e bastante ineficaz, precisam se filiar a uma organização criminosa e depois acabam se tornando soldados do crime. Então, não adianta ter uma regra ou uma lei com uma lógica de ressocialização se o próprio sistema prisional faz o inverso. Mergulha esta pessoa cada vez mais no crime organizado, a não ser que consiga ali por alguns outros meios, mais por iniciativa própria do que por uma iniciativa do sistema, por uma ação sistêmica, sair das garras do crime. Então, temos um problema de fundo muito maior que é o nosso sistema prisional. É claro que sim, nós que estamos do lado de fora queremos sim uma regra que seja o mais protetiva possível a nós. Um sistema de execução penal e uma polícia que tenha eficácia para garantir que 100% desses beneficiados pelas saidinhas, supondo que tenham o direito legal a isso, retornem de fato, cumpram a sua parte nesse acordo entre Estado e apenado para que ele possa prosseguir com o seu processo de ressocialização, né? Teve uma reportagem recente da Folha de São Paulo que mostra que menos de 5% dos beneficiados pelas saídas temporárias deixaram de regressar ao sistema. Não se faz ali uma medição de que todos esses 5% cometeram crime, mas só o fato de não cumprirem o acordo mostra que é preciso sim melhorar essa sistemática. Talvez nunca se chegue ao 100%, mas aí também é preciso ponderar que 5% é pouco diante de um universo tão grande. Mas ainda assim, claro que diante de qualquer crime que aconteça envolvendo um indivíduo que seja desses 5%, é claro que é um crime grave que tem que ser evitado a todo custo pelo Estado brasileiro.